A gente está estudando as leis da véspera de Rosh Hashanah, agora estamos em cima na semana de Paro. Então, aqui ele traz alguns costumes. A gente começou a ver, parei no meio, na alahá anterior, de que deve-se visitar túmulos de tzadikim, de pessoas justas, na véspera de Rosh Hashanah. Então, tinha uma vez um pregador, naquilo que a gente usa para prender roupa, mas pregador é aquele homem que pregava. Na antiguidade, você tinha um tipo de parnassá, a pessoa conseguia sustento, ele ia de cidade em cidade, e ele ia admoestando, falando palavras duras do purgatório, do inferno, quem não escutasse a palavra de Deus, e assim ele dava uma drachá na sinagoga, comovia todo mundo, e depois ele passava com o chapéu. Só que grande parte deles não eram muito autênticos, não é que eles faziam justo aquilo que eles falavam bem, mas faziam diferente. Então, uma vez chegou numa cidade, um desses pregadores, e o Hassid daquela cidade, Rav Shmuel Munkes, ele sentiu a do cara pelo cheiro, ele já viu que o cara é daqueles que queria só passar o chapéu e deixar a turma chorando, e em vez de transmitir uma mensagem positiva, e ele deixou o cara se hospedar perto dele, na casa dele. Então era, agora nessa época de Slichot, ele, no meio da noite, ele vê o cara lá dormindo, e ele era um shochet, sabia bater boi, ele pegou a faca dele, lá, aquela grandona, e pegou a pedra e começou a fazer aquele tss, tss, no ouvido do cara que estava dormindo. Ele ouve, vira para um lado, vira para o outro, não sabe se está sonhando, se está acordado. De repente ele vê o velhinho de barba branca lá, afiando a faca no ouvido dele. Ele fala, o que você está fazendo? O que aconteceu? Não, estou afiando a faca. Sim, mas agora, o que aconteceu? Ele falou, sabe como é que é? Existe um costume de visitar o túmulo de tzadikim, pessoas justas, na véspera do Rosh Hashanah, na véspera do Yom Kippur. O senhor veio justo nessa época, ouvi que o senhor é uma pessoa, fala muito bem, mostra como as pessoas estão fazendo coisas erradas, com certeza o senhor é um grande tzadik. Então, eu percebi, na nossa cidade, a gente nunca teve um tzadik aqui enterrado na nossa cidade. Então, quem sabe agora chegou a hora da gente ter um tzadik local aqui. O senhor já está aqui, a gente vai aproveitar. E vamos ter alguém aqui em casa. Não vamos precisar viajar longe. O cara no começo achou que é brincadeira, mas o Rav Shmuel, ele estava muito sério. E ele continuou afiando a faca. E o cara começou a ficar, ele falou, oh, como você tá louco? O que você tá fazendo? Não, não, eu sou chorreta, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. E o cara começa a ficar com medo. E ele começa a falar, bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou tão tzadik assim como parece. Deixa eu te contar algumas coisas que eu fiz. Não, sem problema. Não, não, deixa eu te contar algumas coisas. Ele começa a enumerar algumas. Um dia eu falei mal do outro, não estudei tanto assim. Ele fala, olha, escuta, nós somos gente simples. Pra gente já tá bom. Poucos pecados assim como você tem, já é suficiente. Pra gente já tá bom. Então deixa eu te contar mais alguns que eu fiz. Ele vai elevando o nível dos pecados que ele vai fazer. Ele fala, escuta, tudo bem, a gente perdoa, pra gente ainda tá bom. Até que ele conta tudo o que ele faz, aí o Rabino fala, bom, depois dessas, o que você vem aqui puxar a orelha dos outros para ganhar dinheiro? E a ideia, na verdade, é de que, bom, condiz com essa alahá a gente ter tzadikim, não precisa matar ninguém para ter tzadik na cidade, tá certo? Mas é uma data especial e cabe explicar o que significa a gente rezar no túmulo de tzadikim. Então, na Torá, a gente tem a história dos espiões, aqueles que foram mandados por Moshe Rabbeinu, e dois deles não pecaram. Um deles foi abençoado por Moshe, o Yeshua, e o outro, enquanto ele estava em Israel, ele foi rezar no túmulo dos nossos patriarcas, Abraham, Isaac, Yaakov, Sará, Rivka, Leá, que estão lá em Hebron. Em mérito dessa reza que ele fez, ele pediu proteção divina, e assim ele conseguiu sair de lá, não falando mal da terra, muito pelo contrário. Esse era o Caleb. Então aqui a gente aprende, um dos lugares que a gente aprende é a importância de você rezar no túmulo de um tzadik. E como a Alaká diz, o Rabino falou outro dia, de que a gente não vai rezar para o morto, é proibido, é uma prática idólatra, tomar esse cuidado, e sim a gente rezar para Deus em mérito do tzadik. O tzadik, ao longo de sua vida, ele foi uma pessoa exemplar, uma pessoa que demonstrou com as suas atitudes como ele pode representar Deus aqui nesse mundo. Ele foi uma fonte de brachá, de bênção aqui para esse mundo. E o tzadik, ele, uma vez que ele parte desse mundo, ele não era limitado pelo seu corpo. Nenhum judeu é limitado pelo seu corpo, a gente tem a nossa alma. Mas especialmente o tzadik, que ele era muito menos limitado pelo seu corpo. Ele não está aqui para comer, beber e dormir com a gente, né? Pelo menos parte do nosso dia a dia. E sim, ele está aqui literalmente para servir a Deus. Então,
o mérito dele continua e ainda mais forte depois que ele falece. Então, o costume da gente ir lá e suplicar no túmulo dos patriarcas, o túmulo de Tzadikim, ou quem já foi para Israel fez o Tumbatur, tá certo? Conhece o Tumbatur? Você vai de tumba em tumba lá rezando, esse foi o Rabino tal, esse Rabino tal. Você começa de manhã, termina à noite. E não acaba, tá certo? Tem bastante. Você vai na Europa, a mesma coisa. Não falta. São 2 dias. Temos 5.784 anos de história, tá certo? A gente tem Adam Arishon, a gente tem, desde o primeiro homem, está lá em Hebron. Então tem bastante gente ao longo da história para a gente visitar. Não dá para ir numa vez só. Você vai Israel a próxima vez e você termina os outros. Quando vai um grupo é pior. Por quê? Porque faltam Falta o rabino. tantos túmulos. Ah, esse foi primo de mim, não sei o quê. Mas eu quero ir. Né? Bom, mas, ao mesmo tempo, também se costuma visitar o cemitério, não necessariamente um tzadik, mas alguém tem um ente querido que ele quer visitar na véspera do Hagim, a véspera do Rosh Hashanah, Yom Kippur. Uma vez que eles estão, a gente acredita que eles estão agora não limitados pelo seu corpo físico, estão mais próximos de Hashem, estão literalmente ligados com a sua Neshama, com a sua alma, então a gente também pode se aproximar deles, mesmo não sendo famosos por serem tzadik, aquele homem que realmente num nível muito elevado, mas também a gente aproveita, e além disso, o momento da gente visitar o cemitério, pelo menos é o que vem à mente, a mim que, infelizmente, como parte do nossa rotina e trabalho, a gente vai com certa frequência, mas toda vez que você vai lá, você, pelo menos minimamente, por mais que você está parte da rotina, minimamente você para e pensa, o que vai ser de nós? Né? O que vale a pena toda a vida, todas as coisas que a gente às vezes acaba dando prioridade, sendo que o final vai ser a gente ir para a Terra. O que a gente leva com a gente não vai ser as coisas materiais, mudando as nossas brigas, nosso ego, e sim a gente vai levar os nossos méritos. Então é uma coisa que, quando a gente vai para o cemitério, nessa época, nesse momento, já de Rosh Hashanah e Yom Kippur, é uma coisa que ajuda a gente a estar um pouco mais concentrado. Fala. Semana passada eu fui numa Matseva, uma inauguração. Eu poderia ter aproveitado para ter... Tá, a pergunta clássica, quando você vai no cemitério, às vezes o cara fala, já estou aqui, né, vim no enterro de fulano, deixa eu aproveitar e visitar algum ente querido. Então, existe um conceito que seria como se fosse um desprezo. Pô, você nunca veio me visitar, agora que precisei matar alguém para você vir me visitar? Mais ou menos essa é a ideia. Precisei matar alguém para você me visitar? Lá em cima eles têm uma, não que literalmente, mas seria essa a ideia. Então, seria um menosprezo. Então, sim, uma das saídas simples de fazer, você vai até teu carro, sai do cemitério, entra, tem a saidinha, não precisa nem entrar na estrada, vai dar a voltinha e entra de novo. E assim você não corre esse saída judaica, tá certo? Dizem que você vai no cemitério, você está indo com um propósito. Isso, tudo bem. Então, não pode desviar porque o seu propósito não, mas é mais do que ir para o propósito. Seria um desprezo para um pai, para uma mãe, que você, poxa, só veio de passagem, você não veio me visitar, você veio visitar o outro e passou por aqui. Então, para não ter esse problema, você dá a voltinha, sai e depois volta. E lava as mãos. Vamos lavar as mãos 2 vezes. Sai e entra de novo, não tem problema. Agora, esse costume de visitar entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, esse ano já não dá. Teria que ser no meio da semana, assim. Sim, pode ser no meio da semana, não precisa ser domingo. Domingo já é mais prático. Fala. Depois de Rosh Hashanah, Kippur pode também. Então, eu como Cohen, está escrito, aproveitar e dizer o seguinte, um Cohen sempre deve evitar de ir ao cemitério. Mesmo que tem formas permitidas, por exemplo, quando eu entro lá, eu entro com as janelas fechadas. Quando eu saio, eu nunca estou nem embaixo de uma árvore que está cobrindo eu e o morto ao mesmo tempo. Eu nunca estou mais perto de 2 metros de distância do morto. Nunca estou na mesma cobertura dele, nem mesmo de uma árvore. Muito menos entrar naquela sinagoga lá, como chama, não é bem uma sinagoga, mas não está no mesmo teto. Então está escrito, mesmo com esses cuidados, o Cohen deve evitar de ir ao cemitério. Agora, para visitar um tzadik, se o tzadik está no meio do cemitério, você não tem a permissão. Para visitar o tzadik não tem impureza. Justo, você pode visitar ele sem problemas. Mas a maioria dos túmulos pelo mundo, para você chegar no tzadik, você precisa passar por outros. E aí você não tem essa permissão. Então, quando eu fiz passeio pela Europa, etc., eu sempre ficava de fora, a não ser que era alguém que só estava ele lá. Então, você vai em Tzfat, por exemplo, tem o Arizal e vários outros, você não tem como chegar perto, sendo Cohen. Alguns que é só o tzadik lá, por exemplo, em Nova York, no túmulo do Rebbe, você tem grades dos 2 lados, você pode passar no meio tranquilamente, que essas grades fazem essa divisão, então não tem problema, você pode chegar lá direto, como eles sabem que é um lugar, né, de um grande volume de pessoas. Eu, pessoalmente, consultei com o meu rabino uma vez que faz parte da minha rotina, trabalho, etc., de
dar força para as pessoas no momento, eu evito, mas tem muitas vezes assim, no próprio enterro, muitas vezes eu vou, fico distante, etc. Matseivá, que normalmente as pessoas estão enterradas no meio, então toda a cerimônia é feita lá no lugar onde a pessoa está enterrada, eu fico distante, então não tem sentido, então normalmente eu não vou em Matseivá. Não vou, não vou. Na verdade, eu esse ano fui no mês de Elul, já para me adiantar, por isso eu viajei pensando nisso também, certo? Então não vou. Talvez eu leve meus filhos, não sei. Talvez não até um bom ponto. Então, se alguém tem um pai, mãe, etc., vale a pena visitar. Qual época mesmo? Véspera de Shoná, véspera de Kippur. Pode até quando? Você pode, depois de, até Kippur. Depois de Kippur não pode mais. Véspera hoje. Agora você pode ir até véspera de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah cai na sexta. Então até sexta pode ir na Véspera sexta. Pode ir. Hoje já é véspera. Pode ir agora. Tem gente que depende de como você vai conseguir se programar, mas você pode ir agora. Quanto mais próximo do Rosh Hashanah, se possível, você vai, mas você pode ir agora. Depende do nível. Tem gente que costuma visitar aqui no Brasil, tem o Rebbe Ber, famoso Rebbe Ber, lá do Bom Retiro, todo mundo já deve ter ouvido falar dele. Com certeza um grande tzadik, então tem pessoas que vão lá visitar, inclusive lá ele tem uma casinha especial, etc. Então também se já está indo, etc., visitar algum parente, também é uma segula, pode ir lá visitar ele. No Butantã? Acho que está no Butantã, né? Sim, eu fui. Já foi? Uma pergunta. Sim. Se vai, por exemplo, no cemitério, não para um evento. Você pode visitar vários. Vários. Pode não. Isso de não visitar, se você vai para o enterro, e aí do enterro você aproveita e visita alguém. Aí seria aquilo que eu falei, né? Precisou morrer alguém para você vir me visitar. Mas se você está indo agora, eu vou visitar. Vai visitar o pai, o tio, o avô, não tem problema nenhum. Você pode ir de um. Não tá com não tem nada. É indo para ir Tá indo para visitar os falecidos. Não precisa ser exclusivo. Só uma última pergunta. Para fazer essa saidinha, Dia 13. lava a Não mão. precisa lavar a mão. Não precisa lavar a mão. Você sai. A ideia é você sair e entrar de novo. Porque de novo você vai precisar lavar a mão na segunda saída. Não precisa. Tá bom. Ok? Tudo claro? Eu sempre penso assim, minha mãe falava assim, você veio até aqui não vem me ver. É o contrário. Aí deixa eu lá, tá bom? Essa é boa. Você veio até aqui não veio me ver, tá bom? Esse é o típico. Aí já não sei o que dizer, tá bom? Essa foi boa, hein? A mãe dá para o filho 2 gravatas, a vermelha e a azul. Daí ele, primeiro dia, ele usa a vermelha. Fala, pô, você não gostou da azul? Ok. E agora, as duas alahot muito importantes. Uma alahá é que o Rosh Hashanah é um Yom Tov. Sendo um Yom Tov, uma festividade, tem todo um preparo que a gente faz na nossa casa, no nosso corpo, nas nossas roupas, tudo para a gente estar pronto para uma festividade. Apesar que o Rosh Hashanah não é como o Pesach, Shavuot, uma festa, digamos assim, propriamente dita alegre, né, é uma festa de seriedade, mas a gente tem que estar com todos os preparativos. Quais são os preparativos básicos? Então, tá com o cabelo cortado, exceção aquele que está de luto, aí depende da situação. Mas a pessoa deve estar com o cabelo cortado, unhas cortadas, roupas lavadas, obviamente, hoje a gente tem uma rotina diferente do que antigamente, mas roupas lavadas. Se a pessoa tem gente que compra roupa nova para a festa, comprar joias para a esposa também vale a pena, tá certo? Agora vem bastante festa, então compra uma já para todas, ou uma para cada, melhor, tá certo? Joias, roupas, etc. Preparar de antemão aonde cada um vai fazer a refeição, convidar pessoas à sua mesa que possam participar da tua alegria, isso é algo muito, muito importante. E aqueles que costumam, eu sempre digo, na véspera do Yom Kippur, é praticamente uma obrigação de ir ao mikveh. Mas se a pessoa quer ser ainda mais, quer caprichar um pouco mais, então vai também na véspera do Rosh Hashanah. E aí a pessoa pode cada vez ir evoluindo um pouco mais, na véspera dos Hagim em geral, depois véspera de Shabbat, e assim por diante. Então, véspera do Rosh Hashanah também, a gente quer se purificar para chegar no Yom Tov, no nível mais elevado, digamos assim. Certo? Não convenceu? É limpinho, amigo. Pode... Não, eu sei. Não tenha dúvida, eu já fiz. Sabino, você tem mais do que Rabino véspera de todo Shabbat? Sim. Pode ir todo dia? Pergunta para o teu lado. Deve ir todo dia? Depende do costume. Por isso eu falei, você não vai do 0 para o 1000. Então, por isso eu falo, começa ainda véspera do Yom Kippur, véspera do Rosh Hashanah, e vai evoluindo, conforme você consegue.
Você não conhece a história do Trump? O Trump ouviu dizer que na mikve que se decidia tudo o que ia acontecer no mundo. Na Argentina, pai. Ele ficou sabendo que lá as primeiras, os Yachnerais, as notícias chegavam na mikve primeiro. Lá que a gente fica sabendo das coisas. Então ele foi lá, deu uma camuflada e entrou lá no mikve. Ele estava tirando a roupa, ele fala, nu, você naias, né? Quais as novidades? Ele fala, fica em silêncio, o Trump está aqui. Então, se você quer saber aonde estão as notícias, quer saber as novidades, é na mikve. Então, se você não ficou sabendo, depois não reclama. No corona, gente, o pós-corona, ainda tomando certos cuidados, então a gente limitou o número de pessoas para a mikve. E desde então eu já fiz isso. Você entra no site da sinagoga e a gente eu coloquei 3 pessoas por horário. Você tem horário das 8 da manhã às 5 da tarde, de 20 em 20 minutos. Você se inscreve lá, você tem o teu horário, você vai chegar aqui, você toma um banho, tem toalha, você entra na mikve, quiser tomar um banho depois na mikve, se o cloro te atrapalha, e você vai ter 20 minutos, vai com tranquilidade, no máximo 3 pessoas vão estar junto com você, bem tranquilo, bem... Última e muito importante, muito conhecida, a anulação das promessas. Véspera do Rosh Hashanah, muita gente manda, Rabino, quando que vai ser a anulação das promessas? Não sei o que o cara já prometeu, que ele está querendo se livrar. Não sei quanto que ele está devendo, mas o pessoal se preocupa com a anulação das promessas. Então, como funciona, qual que é a ideia da anulação das promessas? Então, se chama Atarat Nedarim. Os separadim têm o costume mais popular em relação a isso, que eles fazem 3 vezes o Atarat Nedarim ao longo, já começou lá atrás, fazem 3 vezes esse Atarat Nedarim, o nosso costume é fazer na véspera do Rosh Hashanah. Qual que é a ideia dessa anulação de promessas? Não é para você, não é uma figa que você fala, bom, agora já estou garantido o que eu prometi, o que eu vou prometer, já está anulado. Não, não é isso. A ideia é, promessa na Torá não significa que eu falo e juro de pés juntos, eu juro para você. Não. Promessa é, se eu viro e falo para você, vamos amanhã estudar, vamos tomar um café amanhã, na hora que você falou vamos, e você não falou bli neder, você não deixou claro que não é uma promessa, aquilo se torna uma promessa. A gente aprende da Torá, que a Torá fala, não faça de suas palavras profanas. Sair da tua boca é algo sagrado. Então, esse é o que a Torá ensina pra gente. O que acontece? Na véspera do Rosh Hashanah, a gente está querendo quitar todas as dívidas, deixar tudo branquinho, tudo 0 a 0. Então, esse é um tipo de coisa que é muito difícil a gente, ao longo do ano, não acabar... Poxa, falei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Não estou acostumado, talvez, a toda hora falar blinéder, falar não é promessa. Então, para garantir, então os sábios falaram, bom, chegou a véspera do Rosh Hashanah, você faz essa anulação de promessas e também você já faz como step para o ano seguinte. Mas isso não significa que agora, então, beleza, prometi, está tudo zerado. Isso serve como um step, vai que, ao longo do ano, acabei falando, não tomei esse cuidado, então, por favor, vocês, meus caros presentes que estão aqui, que são, na verdade, você fala na frente de 3 pessoas, na frente de 10 pessoas, você faz essa declaração, então você anula essa promessa para o passado e para o ano que está por vir também. Então, essa é a ideia. Então, serve como um step. E não serve quando a pessoa fala, bom, eu prometi que ia cumprir Shabat, mas eu vi que não é muito para mim. Não, essas leis da Torá não é promessa. Isso aqui é um juramento que a gente fez todos juntos nos sinais. Pode ser que você esqueceu, mas você tem essa obrigação, com promessa ou sem promessa, certo? Promessa, em geral, cabe sobre algo que não está prescrito na Torá, não é uma obrigação. Então, você fala, vamos hoje, amanhã vou acordar um pouco mais cedo para estudar ou rezar um pouco mais. Então, sobre isso, normalmente cai a promessa. Então, pode eventualmente prometer, eu prometo, Rabino, que eu vou colocar tefilim nessa semana. Então, a promessa vem te ajudar. Mas, de maneira geral, a promessa ela vem, recai sobre coisas do dia a dia, certo? E essas coisas que eventualmente a gente falou, sem querer, então a gente faz essa promessa. Se você tem algo específico que você lembra, fala, olha, eu sei que eu prometi fazer isso, eu não consegui, ou não vou conseguir, etc., dependendo de como foi a promessa, então o ideal é você até falar, olha, senhores, se eu fiz tal promessa, eu gostaria de uma anulação dessa promessa. Então, isso cabe também. Às vezes já aconteceu aqui, pessoas falaram, olha, tem uma coisa específica, eu queria falar exatamente o que foi. Nesse texto a gente fala, olha, são tantas que eu não tenho como agora falar todas, então faz um geral. Mas se por acaso tem algo específico que eu sei, que eu me comprometi, que eu falei, e eu não vou cumprir, eu sei que eu não vou cumprir, então eu preciso naquele momento aproveitar e falar. Fala. Mesmo sem usar bli, né, da gente falar, vamos ver se a gente se encontra, quem sabe... Eu acho que talvez, minha opinião, né, no Brasil você pode considerar como tudo um bli, né? Vamos tomar café. Você já sabe que não é, né? Mas justamente por isso... Já usando palavras vagas, quem sabe, vamos ver. Mas justamente por isso, o israelense critica bastante o brasileiro, não sei se você sentiu o israelense americano, que o brasileiro é muito simpático, muito legal,
Ele fala, vamos tomar um café, vem na minha casa, nunca te deu o endereço e nunca te convidou para o café. E é justamente esse valor que a Torá vem te colocar, que os israelenses têm muito claro. Vamos? Não, não vamos. Né? Não vamos. Tá claro, não tem problema. Eu não vou, não gosto de você e tá acabado. Não tem problemas, não tem meias palavras. Mas a Torá não quer que você seja, não é nesse ponto. Mas se você tomar cuidado com as palavras, se quer falar, olha, se eu sei que eu não vou, Nem fala. pensa como falar de uma maneira agradável, etc. Mas não dê a entender um talvez que você vai. O Bli Neder não é para você se safar. O Bli Neder é quando você está querendo se comprometer, para garantir, você não sabe se amanhã você vai de fato conseguir acordar, vai que o alarme não toca. Então você faz o Bli Neder. Mas não é essa que você já sabe que não vai fazer. Porque justamente é isso que a Torá está te falando. As suas palavras são sagradas. Então não tira da tua boca uma coisa que você já sabe que não vai fazer. Nem com o Bli Neder. O Bli Neder é sem promessa, mas eu estou querendo fazer de tudo para fazer. Então nem fala. Então não fala. Essa é a ideia. Bom dia a todos. Bom dia. Vai ser quinta-feira. Que horas, Samir? Quinta-feira. Então 6 horas da manhã vai ser.